Nós queremos iniciar este nosso momento de culto invocando o nome da Santíssima Trindade. E assim nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais este momento de louvor, honra e adoração ao nosso Deus. Amém. De quem a te clama. Amado irmão, Jesus entrou em Jerusalém para ser pregado na cruz em meu lugar, em teu lugar. Por isso, é justo que da nossa parte, neste momento, nós nos acheguemos diante de Deus para dizer que nós reconhecemos o nosso pecado e reconhecemos a obra de Cristo em nosso favor. Nós pedimos que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração pecador em um coração contrito e verdadeiramente arrependido. Por isso, quero convidar você para nós orarmos ao nosso Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Bom e gracioso Senhor Deus, nós queremos neste momento nos unir em oração para pedir a Ti, ó Senhor, o perdão de todos os nossos pecados. Nós reconhecemos a nossa indignidade e reconhecemos que tudo o que Cristo fez foi em nosso favor. Desde o momento em que foi aclamado como Rei dos Reis na entrada de Jerusalém, até a sexta-feira, quando o seu corpo foi pregado numa cruz, tudo foi por nós. Foi para a cruz que Jesus levou os meus pecados, os pecados de toda a humanidade. Agora, Senhor, nós queremos reconhecer que continuamos indignos, continuamos afastados de Ti, errando contra a Tua santa vontade. Mas graças a essa obra redentora de Jesus, nós confiamos que através dele temos o perdão. E é por este perdão que nós te imploramos, ó Deus. Olhe para nós com o amor de Cristo. Olhe para nós e perdoe o nosso pecado. Olhe para nós e transforme o nosso viver para vivermos uma vida mais digna, de acordo com a santificação que Tu esperas de cada um de nós. Que assim Tu guarde, guie e abençoe a cada um que acompanha este culto. Amém. Assim, meu querido e amado irmão, nós temos a certeza do perdão de Cristo. Nós temos a certeza de que a obra redentora foi em nosso favor. E eu, como pastor da Igreja de Cristo de Jesus, eu tenho o privilégio de te dizer que nós podemos ter a certeza deste perdão. Ele é meu, ele é seu. Que Deus guarde, guie e abençoe a tua vida em mais este final de semana, aonde saímos deste momento de culto, com a graça do nosso Salvador. Amém.
O salmo para o nosso culto do Domingo de Ramos é o salmo de número 118, do versículo 19 até o versículo 29, onde a palavra de Deus nos diz assim: Abram os portões do templo para mim, e eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor. A leitura da epístola do nosso culto nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Santo Evangelho, que também vai ser o texto da mensagem do nosso culto de hoje, nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 12, dos versículos 20 até o versículo 43, onde a palavra de Deus diz assim: Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou: Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então, do céu veio uma voz que dizia: Eu já revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus, mas ele disse: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou: A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: A luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer porque, como disse Isaías,
Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Deus. Amém. Vamos agora confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em nome do Salvador, aquele que entrou triunfalmente em Jerusalém no domingo antes da Páscoa, Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, neste final de semana inicia a Semana Santa. O domingo é o dia em que nossas igrejas estão enfeitadas com ramos, assim como aconteceu na entrada de Jerusalém, no domingo que então antecedeu a morte de Cristo. O domingo de Ramos, ou ainda domingo da Paixão, é um domingo marcante no calendário da igreja, visto que relata o episódio onde Jesus Cristo então está entrando na cidade santa, Jerusalém, para finalmente cumprir o plano da salvação de Deus. Desde o seu nascimento, esta era a missão de Jesus, morrer no lugar do pecador. Certa vez eu escutei de um professor no seminário dizendo o seguinte:
Naquele domingo, Jesus entrou em Jerusalém calçando os nossos sapatos. Ou seja, ele estava indo para a cruz em nosso lugar. Ele está indo para o Monte Calvário e lá a cruz será levantada e estará mostrando para todos o nosso Salvador. E junto com Cristo, naquela cruz, nós também devemos morrer. Todo pecado, toda doença, toda tribulação, todo problema, todo sofrimento, tudo foi cravado na cruz com Jesus Cristo. Cada martelada dada nos pregos das mãos e dos pés do nosso Salvador eram os pecados do mundo inteiro que ali estavam sendo cravados. E é por isso que nessa semana, ela deve ser uma semana muito especial na sua vida. Ela é a semana mais especial na vida de cada cristão, porque o Rei dos Reis, aclamado na entrada triunfante pelos portões da cidade de Jerusalém, foi também o mesmo que se sacrificou pelos pecados de todos nós. E não é exagero nós dizermos que essa semana, o desfecho dessa semana, é o momento mais importante para a vida de nós cristãos, porque a morte e a ressurreição de Cristo é o que nos torna filhos salvos de Deus, e é também o que ainda hoje nos mantém cristãos. Pois é nisso que nós cremos. Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar do pecado, da morte e do poder do diabo. E essa obra salvadora não era exclusividade dos judeus. Afinal, como diz o lema da nossa igreja, Cristo é para todos. Ele veio para todos. Ele é para todos. A sua obra foi em favor de todos. No texto do nosso evangelho, nós vemos que alguns que não eram do povo de Deus vêm então em busca dessa mensagem. E Jesus, vendo que a sua mensagem alcançara outros povos, ele diz que então chegou o momento de cumprir plenamente a sua obra, que chegou o momento de entregar a sua vida para que judeus e não judeus tenham vida em abundância por meio da sua morte e ressurreição. Mas Jesus ele também diz que essa obra de salvação será para quem tomar parte dela por meio da fé. A sua morte é para trazer vida, mas quem preferir a sua vida aqui nesse mundo, perderá a vida eterna que Jesus traz. E quem quiser o seguir, deve lhe servir. Servir no sofrimento e na dor, junto ao seu Senhor, morrendo com ele na cruz. Mas também servindo ao Cristo ressuscitado, ressuscitando junto com ele no terceiro dia, para assim termos a certeza de que desfrutaremos a vida eterna ao seu lado para sempre. Pois quem o serve e é fiel, com certeza estará com ele para sempre. E essa promessa é verdadeira. E tenha certeza de que Deus vai honrar a sua parte nesse acordo, se nós formos fiéis até o fim. Mas essa mensagem de Jesus, ela ultrapassou barreiras territoriais, culturais e étnicas. Aqueles que nunca haviam ouvido a promessa da vinda de um Messias para ser o Salvador do povo, ali estavam para o escutar. E quando escutaram a palavra de Deus, algo mudou em seus corações. Eles agora desejavam ver Jesus. Eles desejavam estar perto daquele homem com uma mensagem diferente de tudo o que conheciam. Filipe e André, 2 dos apóstolos, vão então falar com Jesus e dizem ao seu Senhor que um grupo de pessoas que não pertencia ao povo judeu queria estar junto com ele. E a resposta de Jesus ela é fantástica, pois com essa resposta Jesus aponta para o momento da salvação. Ele responde com aquilo que o povo mais esperava desde a promessa que foi dada a Abraão. Chegou o momento. Agora era a hora de Jesus revelar a sua natureza divina e começar o seu trajeto de exaltação na entrada triunfante de Jerusalém para o pior estado de humilhação, ao sofrer, ser traído, ser preso, ser açoitado, ser cuspido, humilhado, ser condenado à morte na terrível cruz que era destinada aos piores bandidos da época de Cristo. Imaginem a mensagem que tudo isso passaria para aqueles não-judeus que estavam vindo procurar pelas palavras de Jesus. Mas apesar disso, Jesus ele continua respondendo a Filipe e André dizendo: o grão de trigo ele precisa morrer. Não se apegue à vida desse mundo para ganhar a vida verdadeira. Os meus servos estão aonde eu estou, enfrentam o que eu enfrento, e o meu Pai honrará estes servos. Seria muito fácil para qualquer pessoa se afastar desse caminho. E os não-judeus não são apenas os que estão fora da igreja. Muitas vezes nós, filhos de Deus, nós também somos tentados a não entender o que é esse caminho do nosso Salvador.
Nós queremos sim escutar as palavras de Cristo, queremos estar perto do nosso Salvador, mas muitas vezes nós queremos apenas a parte boa da comunhão com Cristo, apenas a parte das palavras carinhosas e seguras. Mas o pacote completo, ele traz o ser um servo de Jesus que está disposto a permanecer fiel, mesmo quando vierem as angústias e dificuldades dessa vida, que entendem que o sofrimento faz parte da vida do cristão, que a nossa teologia luterana é uma teologia de cruz e não de prosperidade e glória terrena, que traz apenas palavras confortáveis para nos sentirmos seguros em nossos pecados. Jesus, ele não quer que nós amemos a nossa vida aqui, mas que amemos a vida verdadeira, a vida eterna que ele nos garante no reino do céu. E o nosso texto do Evangelho, ele continua com Jesus falando também de uma grande aflição que ele estava sentindo com tudo o que iria acontecer. Porque nessa mesma semana, na quinta-feira à noite, após a ceia da Páscoa com seus discípulos, Jesus vai ao Getsemane junto com Pedro, Tiago e João para orar. E lá, por 3 vezes, Jesus pede ao Pai Celestial que, se houver uma forma de a sua natureza humana não precisar enfrentar esse cálice da ira de Deus contra o pecado, que Deus não permita, mas que, antes de tudo, seja feita a vontade de Deus. E aqui nesse texto, no Evangelho de hoje, Jesus ele já estava sentindo essa aflição que foi aumentando com o passar dos dias. Mas Jesus ele deixa claro o motivo de por que ele veio: para que um homem morresse por todos, para que o preço do pecado fosse pago de uma vez por todas, para que Deus revelasse a sua presença gloriosa. E essa resposta que vem do Pai, ela me leva a, neste breve momento da nossa mensagem, usar essa estola, a estola azul. Por que eu, pastor, estou colocando uma estola azul no período da Quaresma, onde a cor litúrgica é o roxo? O azul, ele é a cor litúrgica do período do Advento, o período onde nós refletimos na espera da mensagem gloriosa da vinda de Cristo na noite de Natal. No Advento, nós aguardamos o nascimento de Jesus ao mundo para ser o Salvador de todos. E na Quaresma, nós aguardamos a morte de Jesus em favor do mundo, para ser o Salvador de todos. E é por isso que o Pai Celestial diz: eu já revelei no Advento e revelarei de novo com a morte e ressurreição de Cristo. Uma vez a glória foi revelada na noite de Natal e agora mais uma vez ela será revelada. A glória do Pai, ela não é revelada por causa de Cristo, pois bem sabemos que por um breve período Jesus abandonou a sua natureza gloriosa e se fez um homem como nós para poder cumprir a obra da salvação, assumindo depois disso um corpo glorioso na ressurreição e subindo aos céus para reinar sobre todos os povos. Mas essa glória foi revelada por causa de nós, por causa do nosso pecado. Foi por causa disso que Jesus foi levantado da terra com suas mãos e pés encravados em uma cruz. Uma cena muito terrível aos olhos humanos, mas que foi maravilhosa aos olhos de Deus. Não somente as palavras de Jesus alcançaram outros povos, mas a sua obra redentora na cruz conseguiu fazer ainda mais. Porque assim Jesus venceu o diabo, o mundo e a morte. Jesus venceu aquele que se considera o dono desse mundo. Ele venceu os nossos inimigos, todos aqueles que têm poder sobre nós. O povo não entendeu muito o que significava essa obra em favor de todos. Afinal de contas, eles não estavam dispostos a sair do conforto do seu pecado e crer em um Salvador que morreria de uma forma trágica, como o pior dos bandidos. O povo queria um Messias vencedor, glorioso, que lhes daria poder, prosperidade, paz, segurança aqui nessa vida. Um Messias que viria para subjugar todos os outros que não fossem do povo judeu e para tornar este povo um povo glorioso diante de todos os outros povos deste mundo. Um Messias que viveria aqui para sempre. Mas essa mensagem foi uma mensagem distorcida por Satanás, para que as pessoas andassem com essa esperança que estava na escuridão. Uma esperança que está obscurecida. Mas Jesus veio para ser a luz do mundo, a luz que brilha no meio de toda essa escuridão. E é por isso que Jesus fala: creiam na luz para que vocês possam viver na luz. E assim ele mostra que ele é um Messias diferente,
que a sua obra é outra, o seu reino não é deste mundo. E assim, a gente percebe que a sua obra tem um alcance muito maior do que aquilo que os judeus esperavam. E a parte final do nosso evangelho diz que por mais que Jesus tenha falado, explicado, tenha feito milagres, por mais que as pessoas tenham ouvido da boca do próprio Salvador as palavras de Deus, muitos não criam. João, ele nos traz palavras do profeta Isaías para explicar o porquê de não crerem. Mas eu não quero destacar aqui aquelas pessoas que João destaca que não creram naquela época. Eu quero falar de pessoas da nossa realidade, pessoas de hoje em dia, pessoas que estão à nossa volta. Nossos pais, irmãos, filhos, netos, sobrinhos, amigos, colegas, marido, esposa. Quantos hoje não têm seus olhos cegados e suas mentes fechadas para Deus? Quantos hoje não veem a ação de Deus nas suas vidas? Quantos hoje não entendem a obra redentora de Cristo em seu favor? E infelizmente, quantos hoje não se permitem ser curados dos seus pecados pelo Senhor e Salvador de suas vidas? E quantos hoje dizem crer em Jesus? Quantos hoje vêm à igreja, participam da Santa Ceia, mas vivem uma vida de fé somente aqui dentro e na sua vida pública fazem coisas que envergonham o nome de Deus? A gente sabe como é gostoso para o nosso ego se sentir querido pelas pessoas à nossa volta, mesmo que nós tenhamos que fazer algo diferente daquilo que Deus espera de nós. E para que tudo isso mude, nós precisamos ter corações dispostos a se esvaziar para que possam se encher da abundante graça de Jesus. Na carta de Filipenses que nós lemos no culto de hoje, o apóstolo Paulo ele pede que tenhamos este sentimento, pois foi esse sentimento que Jesus teve quando ele se esvaziou para se fazer um de nós. Dos versículos 5 a 8 de Filipenses nós lemos: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus. Muito pelo contrário. Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e ele obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. E eu pergunto, qual é o motivo então que devemos nos esvaziar? Por que motivos devemos nos esvaziar? Meus queridos irmãos, o se esvaziar é reconhecer a nossa incapacidade natural diante das coisas que Deus está nos oferecendo. Jesus ele entra em Jerusalém por amor, por graça, pois nós não merecemos um pingo da misericórdia de Deus por causa da nossa natureza corrupta e pecadora. O mundo é corrupto e o mundo é corrompido porque as pessoas do mundo são corruptas. A nossa natureza é completamente corrompida. E se não combatermos a corrupção que está em nós, nada vai mudar. É por isso que o apóstolo Paulo ele nos chama a esvaziar-se, para nos esvaziarmos de uma justiça própria, para que assim possamos nos apoderar da justiça de Cristo pela fé. Nesse domingo de Ramos, quando olhamos para a entrada de Cristo em Jerusalém, lá está entrando Deus encarnado, o Emanuel, aquele que preferiu esvaziar-se da sua natureza divina e assumir o lugar do pecador. Cristo está entrando em Jerusalém para o seu último ato no seu estado de humilhação, a morte. Enquanto muitos ali naquela entrada esperavam um conquistador do mundo, quem entra ali é o Cristo Salvador da alma, o Filho de Deus que cura a ferida mais profunda, que nos dá uma nova vida e que nos esvazia da corrupção para nos encher com o seu grande amor. E esse é o convite dessa Semana Santa. Um convite de hoje até o próximo domingo, o domingo da Páscoa. Esvazie-se, meu irmão. Esvazie a sua corrupção. Medite, reflita na obra salvadora de Cristo. Lembre por que Jesus entrou em Jerusalém em seu lugar. O convite é justamente para que você coloque sobre os ombros de Cristo os seus pecados, porque sozinho você não vai conseguir. Mas Cristo sim, Ele tem o poder. Como diz o texto, Ele é o Rei bendito que vem em nome do Senhor. E que Deus Espírito Santo nos motive para também gritarmos, assim como gritaram muitos na entrada de Jerusalém: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas.
Que o nosso coração possa reconhecer Cristo, o verdadeiro Salvador, e que a nossa fé esteja sempre apegada nessa obra de amor, da mesma maneira que o Espírito Santo nos leva a nos esvaziarmos diariamente, para que não deixemos a corrupção da nossa natureza dominar o nosso ser e o nosso agir. E por fim, vamos entrar com Cristo em Jerusalém e vamos morrer com Ele na cruz, para que no próximo domingo, domingo da Páscoa, celebremos a festa do Cordeiro, a festa da nossa salvação, a festa da obra de Cristo que foi perfeita e completa. E que a paz de Deus nos acompanhe durante mais uma Semana Santa, guardando nossos corações e mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amado irmão, neste final de semana, muitas igrejas estarão repletas de ramos, enfeitando a igreja em memória à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi a forma que o povo encontrou para chamar Cristo de seu Senhor, de Rei dos Reis. Mas a oferta para Deus ela é algo que vem de muito antes. E desde o Antigo Testamento nós vemos que o Senhor espera que os seus filhos, o seu povo, ofertem para o trabalho da igreja, para que o templo seja mantido, para que a palavra continue a ser pregada e os sacramentos administrados. Aqui junto ao prato da oferta eu quero lembrar dessa responsabilidade que nós cristãos temos. E quero convidar você, meu querido e amado irmão, a sempre ofertar em sua congregação. A você que é membro da congregação Bom Jesus, lembre-se que se caso você não esteja participando dos cultos presencialmente, você pode fazer a sua oferta por algum meio eletrônico. Os dados para a oferta estarão também na descrição do vídeo do nosso culto de hoje. Que Deus abençoe o ofertar da Igreja Cristã. Amém. Senhor Jesus, neste momento de adoração, nós nos achegamos perante o Teu altar para adorar o Teu grande amor e para engrandecer a Tua maravilhosa compaixão. Louvamos, ó Deus, pelos ferimentos que Tu teve a caminho da cruz, pela coroa de espinhos e pelos dolorosos pregos que atravessaram o Teu corpo na cruz. Sim, ó Deus, nós enaltecemos a Tua amarga agonia e morte. Nós sabemos que deveríamos ser nós que deveríamos estar lá. E é por isso que nós agradecemos e exaltamos a Tua natureza santa, sem pecado, porque Tu te fez pecado por nós, para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Obrigado, meu Senhor, meu Salvador. Que a Tua paixão nos possa dar um perfeito conhecimento da nossa indignidade e da Tua extraordinária graça, para que, agora purificados pelos nossos pecados, possamos ser confortados pelos Teus méritos. Cristo, Cordeiro de Deus, Tu que tiras o pecado do mundo, não nos abandone em meio às adversidades dessa vida. Nós também teremos momentos de aflição, nós também teremos a hora da morte, mas tenha compaixão de nós. Concede-nos em todos os momentos a Tua paz. E assim como Tu nos amaste, nós também queremos Te amar. Assim como nós Te fizemos nos servir por causa dos nossos pecados,
Nós queremos agora te servir em santidade de vida. Fortalece-nos com a tua graça em cada conflito e tentação, para que daqui em diante tenhamos mais e mais forças para combater o pecado. Concede-nos, Senhor, que cumpramos com paciência a nossa jornada, alcançando pela fé, no fim de nossa vida, a salvação da alma. Permita, Senhor, que te louvemos e glorifiquemos pelo teu grande amor, agora e sempre. E que neste domingo de Ramos, lembremos que tu és, de fato, sim, o nosso Rei dos Reis, o Rei que triunfou sobre a morte, o diabo e o mundo, o Rei que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde reina sobre cada um dos filhos de Deus. Obrigado por ser o nosso Rei, obrigado por ser o nosso Salvador, obrigado por entregar a sua vida em nosso favor. Abençoe-nos na Semana Santa. A ti nós oramos, ó Cristo, Senhor de nossas vidas. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós vamos concluindo o culto, meu querido e amado irmão, e eu quero estender a bênção do nosso Senhor, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós lembramos que nós estamos entrando na Semana Santa, a semana mais importante na vida do cristão. E nessa semana eu quero convidar para que você reflita, meu amado irmão. Como foi dito na mensagem, esvazie a corrupção que está dentro de você e deixe Cristo enchê-lo com a sua graça. Medite naquilo que o Senhor fez por você. Celebre a oportunidade de estar perante a ceia do Senhor que foi instituída por Jesus na Quinta-feira Santa. Lembre da morte do seu Senhor na sexta-feira, quando Ele entregou a vida dele em teu favor. E comemore muito no domingo, no próximo domingo, a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador, que nos garante a vitória sobre os nossos inimigos. Que assim o Senhor abençoe a sua semana. Nesta semana, os avisos então estão na descrição do nosso vídeo, também como os dados da oferta, como dito anteriormente, e você então pode também sempre nos procurar para alguma informação que você precise. Que Deus guarde, guie e abençoe você. Um excelente domingo da paixão e uma excelente semana. Se aquela cruz falasse como Cristo
achei, consolador.